Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma manhã maravilhosa! Café com a Pri! Hoje eu vou falar de uma coisa bem importante. Vamos continuar falando sobre rotina de estudo, como desenvolver autonomia na vida dos nossos filhos. E hoje eu vou falar de duas coisas que o seu filho precisa para estudar sozinho, para aprender a estudar sozinho. Como é que a gente vai conseguir esses resultados? Bom dia! Bom dia, bom dia! Bora! Quem já assistiu a aula 1 da maratona, conta aqui pra mim como é que tá sendo a experiência. Bom dia, Fê! CL Marcos, bom dia! E aí, quem já assistiu? Coisa maravilhosa! Coisa boa! Quem tem dificuldade de organizar a rotina de estudo dos filhos? Conta aí pra mim. Quem tem essa dificuldade? Fala, Pri, não consigo. Tá errado. Não sei por onde começar. Conta pra mim. Começando essa terça-feira super animada. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Isso, nós já liberamos a primeira aula, tá? A aula 1 já foi liberada. Quem não assistiu, só digitar a aula aqui. Digita a aula que a gente manda lá no grupo, lá no direct, tá? Só que quem não fez a inscrição não recebe a atividade que eu vou enviar lá no grupo. Eu acho que já foi enviado, né? Vou até conferir agora de manhã. A gente teve alguns problemas com os envios, porque são muitos grupos, mas essa atividade que a gente fez destinada para o treino de leitura vai ser enviada lá no grupo do WhatsApp. Então, quem não assistiu a aula, assista. Quem não tá no grupo do WhatsApp, no final da aula vai ter um link lá para você entrar no grupo do WhatsApp, porque nós vamos enviar tudo por lá, tá? É bem importante você viver esse processo, porque nas aulas, ontem, né, eu falei sobre a leitura. Quarta-feira eu vou falar sobre a ortografia, o passo a passo para você introduzir a ortografia de forma correta. E sexta-feira eu vou falar sobre a importância do estudo da gramática e eu vou te mostrar que muita dificuldade que o seu filho tem é devido a não ter estrutura nos estudos da gramática. O quanto isso vai interferir no desenvolvimento dos seus filhos, tá? Então assistam às aulas. Vai ter sorteio no domingo. Ó, coisa maravilhosa. Domingo eu vou sortear o Descomplicando a Gramática para quem assistiu as 3 aulas e anotou as palavras. Então hoje eu vou colocar aqui no perfil o post fixado explicando como que vai funcionar o sorteio. Cada aula eu tô disponibilizando 2 palavras-chave para você concorrer ao Descomplicando a Gramática. Aqui está. Aqui. Tá? Para você concorrer ao Descomplicando a Gramática. Desse jeitinho aqui, ó, que vai ser entregue na sua casa, tá? Sem custo adicional nenhum. Eu vou enviar para sua casa. É isso. Então, bora. Vamos falar 2 coisas que o seu filho precisa. Ó, já anotou. Não conta para ninguém, hein? Não pode falar as palavras nos comentários. Guarda, anota que você vai precisar delas no domingo. Coisa maravilhosa. Então, vamos lá. 2 coisas que os nossos filhos precisam para conseguir estudar. Anotei uma frase, então tá errado, são 2 palavras. Para estudar sozinhos. O nosso desejo é que realmente o nosso filho desenvolva essa autonomia. A gente já vem falando ao longo das nossas aulas o quanto isso é fundamental e isso precisa ser o nosso desejo realmente, não com aquele sentimento, eu vou ficar livre. Não é porque é um peso. Eu falo que esse momento do estudo, pelo menos pra mim aqui em casa, eu amo. Antes não era assim, tá? Antes eu não amava não, antes era uma tortura. Mas hoje eu tenho alegria de sentar ali com as crianças, de organizar o estudo deles, porque é um momento que a gente tá ali juntos, né? Então eu vejo que mais do que passar o conteúdo, mais do que tudo isso,
é uma oportunidade para você ter uma comunhão ali com seu filho, estar mais próximo. E o nosso desejo, de fato, é treinar os nossos filhos para que eles possam ser autônomos, para que eles cheguem a essa autonomia, porque isso vai ser muito importante, isso é fundamental para que eles cresçam com a estrutura adequada, com a estrutura ideal. Só que o grande problema é que muitas vezes a gente quer um resultado, a gente quer que os nossos filhos estudem sozinhos, a gente quer que os nossos filhos sejam autônomos, a gente quer que a criança ganhe essa autonomia e a gente não treina os nossos filhos para que eles sejam assim. A gente não oferece para eles ferramentas para que eles consigam. E muitas vezes a gente não entende que tudo isso é um processo, que muitas vezes nós não estamos dispostas a viver e nem ter que enfrentar. Por quê? Porque vai exigir um esforço de cada uma de nós. Vai nos exigir um sacrifício, uma organização. Então, primeira coisa que os nossos filhos precisam para estudar, então, na verdade, eu já vou falar, as duas coisas que os nossos filhos precisam para estudar sozinhos é estratégia e rotina de estudo. Não é só pegar a criança, colocá-la para estudar todos os dias de manhã, porque isso vai estar desenvolvendo uma rotina de estudo. Mas se você não tem uma estratégia, se você não tem claro aquilo que você quer, quais são os objetivos, qual é a necessidade que o seu filho tem, sem estratégia você vai precisar fazer muita força. E o que a gente precisa é estratégia, não é força. Então eu percebo que muitas vezes os pais eles caminham perdidos. Eles querem um resultado e eles colocam muita força, acreditando realmente que é a força que vai fazer com que eles alcancem o objetivo. E não, muita força do jeito errado não resolve. Já viu aquela pessoa que quando a gente tá com dificuldade para abrir um pote? Mulher passa muito por isso, né? Eu acho, pelo menos. Né? E a gente tá ali tentando, aí vem o nosso marido ou vem uma outra pessoa e fala assim, não é força, é jeito, é assim, ó, e faz e abre. Você fica assim, não era força, era jeito. Pois é isso que acontece. Não é força, é jeito. Hoje eu trouxe aqui, quer ver? Ó, eu trouxe aqui pra mostrar, nem plastifiquei ainda, tá aqui pra passar na máquina. Eu vou mostrar pra vocês a rotina de estudo que eu fiz pro Luiz e pra Ana. Mas se você não entender que não é força, é estratégia. Quem não tem estratégia precisa usar de força. Quem tem estratégia não precisa usar força. É realmente você entender qual é o objetivo. Então, vamos lá. Para pensar agora e anota aí, porque quem me acompanha sabe que precisa ter um caderno só pra Priscila aí, estudando com a Pri, para você poder anotar todos os pontos que são fundamentais, porque se você está só me vendo e me ouvindo, você não está estudando, e logo você vai se esquecer de tudo que eu falei, e aí literalmente você está perdendo seu tempo, tá? Então, anota aí o que eu vou falar, e se você não assistiu a aula 1, corre daqui, desliga essa live e vai assistir a aula 1, porque a aula 1 é mais importante, tá? Porque a aula 1 vai sair do ar. Não é que não é rotina de estudo, não, Fê, você entendeu errado, não é rotina de estudo e sim estratégia, não, é estratégia e rotina de estudo, mas não adianta você ter a rotina, todos os dias colocar a criança para estudar. O que é rotina? Vamos pensar, o que é rotina? É algo que você faz repetidamente, todos os dias, sempre. Isso é uma rotina, vira uma rotina. Então eu tenho a rotina de limpar a minha casa todos os dias. Então eu faço isso todos os dias. Eu tenho a rotina de ir pra academia todos os dias. Então isso pra mim é uma rotina. Entendeu? Eu tenho a rotina de estudar todos os dias. Eu sento aqui e estudo todos os dias. Eu tenho a rotina de de almoçar. Café da manhã eu nem tomo todos os dias, mas almoçar eu almoço todos os dias. Isso é uma rotina. Certo? Rotina é algo que você faz repetidamente. Isso, literalmente, você não fica, ai meu Deus, vou ter que almoçar. Não, é natural. Você pega lá e faz. Ai, vou ter que limpar a casa. Não, é natural. Você pega e faz. Eu tenho uma rotina de arrumar a minha cama todos os dias. Virou uma rotina. Eu faço isso todos os dias, repetidamente.
O que eu estou explicando é que não basta ter rotina se você não tem uma estratégia. Do que adianta o seu filho todos os dias fazer uma atividade de forma aleatória, toda bagunçada, toda desestruturada, sem pé, sem cabeça, sem uma sequência, sem ter como objetivo claro a necessidade que ele tem? Nada. Aí o que acontece? Você vai ter que pôr muita força. Porque ele faz, não tem resultado. Ele faz a atividade e não tem nenhum tipo de resultado. Aí você fica assim, meu Deus, por quê? Porque ele tem a rotina, ele tá fazendo todos os dias, mas a estratégia está errada. Não conseguir identificar a dificuldade da criança, não ter claro qual é a necessidade que ele tem, vai fazer com que você não tenha uma estratégia adequada para que ele consiga ter resultados. É por isso que antes da rotina tem estratégia. É por isso que na nossa aula 1 eu falei sobre como identificar a dificuldade na leitura. Porque se você fala assim, meu filho tem dificuldade para ler. Ok, isso é um ponto positivo, né? Você tem enxergado isso, observado isso. Então isso é um ponto que precisa ser trabalhado, tá? Então você já tem claro que você precisa trabalhar a questão da leitura do seu filho. Ok. Mas em que nível ele tá? Qual é a dificuldade específica? Tem que avaliar, tem que ter um diagnóstico. Você não vai no médico e fala assim, tô com dor de cabeça. Aí ele vai te dar um monte de coisa. Não, ele vai procurar saber por que você tá com dor de cabeça. Quando que acontece essa dor de cabeça? Com qual frequência que vem essa dor de cabeça? Por que você tá tendo essa dor de cabeça? O que você tá se alimentando? Ele vai procurar saber o histórico. Ele vai saber realmente os motivos que levam você a ter essa dor de cabeça. Para que isso possa ser tratado. Você desmaiou. Não pegam, te acordam. Procuram saber por que você está desmaiando. Por que você está com essa dificuldade. Por quê? É isso que a gente precisa começar a fazer. Nos perguntar qual é a dificuldade que o nosso filho tem na leitura. Ok. Por que ele está com essa dificuldade? Qual é a lacuna que ele tem? Em que ponto ele não está entendendo? Qual é a dificuldade que ele tem? Para que você possa tratar na dificuldade. Porque é o seguinte, qual que é a tendência dos pais? A criança está com dificuldade na leitura? Pega livros. Ah, vou pegar. Vou pegar. Dá isso tudo aqui para ele ler todo dia. Vai ler, filho, porque assim você vai melhorar na leitura. Não. Não. Quem te disse que quanto mais lê, mais melhora? Não. Depende. Se o seu filho ele tem lacunas lá na formação das sílabas, se o seu filho tem dificuldade para entender o som que a letra produz e ele não entende essa formação silábica, se ele tem dificuldade nas sílabas complexas, você pode dar um caminhão de livro para ele. Ele vai ler tropeçando e não vai avançar na leitura. Porque não é garantia que quanto mais lê, melhor vai ler. Depende do nível que a criança está. Por quê? Porque primeiro nós identificamos, nós avaliamos se a criança tem precisão. Se você quer entender esse passo a passo, esse processo, digita a aula aqui se você não assistiu a aula 1, porque ela vai sair do ar, tá? Então assista lá a aula 1 para você entender como identificar essa dificuldade na leitura. A aula da maratona está disponível ainda, então corre para assistir, ok? Então, antes da rotina vem a estratégia. E aí as duas vão caminhar juntas, a estratégia juntamente com a rotina. Então, o que você precisa ter claro? Qual é o seu objetivo hoje? Qual é? Pensa aí. Qual é a dificuldade que o seu filho tem hoje? O que você observa que precisa ser trabalhado aí com o seu filho? Qual é a dificuldade que ele tem? Meu filho está no 8º ano e fez acompanhamento com a fono. Ele faz leitura muito rápido. Como ajudar? Cristiane, primeiro passo, Cris, é identificar se ele tem lacunas. Ele faz leitura muito rápido, beleza. Mas ele pronuncia todas as palavras de forma adequada? Ele tem precisão? Tá? É o que eu falo, velocidade. É o segundo ponto que a gente busca para que a criança chegue à fluência. Tá? É o segundo ponto. Mas aí o que a gente tem que entender? Que o fato da criança ler devagar é um problema para compreensão, né?
E o fato da criança ler rápido também é um problema. Existe o ideal, existe o equilíbrio. Então, ele precisa ser acompanhado. Você precisa treinar a leitura. Se ele não tem problema com precisão, vocês vão fazer leitura em voz alta, juntos. E você vai fazer a leitura guiada. O que é a leitura guiada? É uma leitura que você direciona, que você conduz, que você instrui a criança. Não, volta aqui. Não é nessa velocidade. Leia você, dê um modelo para que ele possa... entender qual é essa velocidade e precisa ser treinado. Não adianta soltar o livro e mandar ele ler sozinho. Não, ele não sabe como ler. Por isso que ele não lê, tá? Então, ó, deixa eu ver aqui. Ô, Cristiane, assista a aula 1 do nosso evento. Digita a aula aqui nos comentários que eu mando o link pra você, que é uma aula fechada, tá? Então, assista a aula. É só digitar a aula. Hoje à noite nós temos um encontro. Hoje à noite eu vou fazer um resumo dos principais pontos referentes à leitura, hoje às 20 horas e 7 minutos, eu vou falar sobre essa leitura guiada, tá bom? E eu vou tirar as dúvidas também. Então vamos lá, já está no grupo? Ótimo. Tendo entendido qual é a dificuldade que o seu filho tem, qual é a necessidade, qual é o seu objetivo, você vai e organiza uma rotina de estudo, tá vendo? Deixa eu tirar do plástico aqui, é porque eu não plastifiquei ainda. Eu fiz aqui, ó, uma rotina de estudo para o Luiz e para a Ana. Tudo que eles precisam fazer todos os dias. Tem coisas que eles fazem sozinhos, tem coisas que eles vão fazer comigo. Qual é o meu objetivo? Desenvolver o hábito do estudo. Qual é o meu objetivo? Fazer com que eles alcancem o potencial que eles precisam. Então, eu distribuí aqui os conteúdos de acordo com a necessidade de cada um. Eu sei o que o Luiz precisa, eu tenho um objetivo claro para esse segundo semestre, o que eu quero que ele alcance, e aí eu distribuo as atividades e aquele conteúdo que eu percebo que ele precisa melhorar ou que precisa mudar, por exemplo, igual no caso ali, a leitura está sendo muito rápida. Isso precisa ser supervisionado. Então, você instrui, direciona e avalia. Você tem que avaliar para ver se tá funcionando, não tá dando certo, não tá. E aí essa autonomia vai sendo desenvolvida aos poucos. Você não solta a criança perdido. Se você chega ali para dar uma atividade pro seu filho e você também não sabe o que você vai dar, poxa, você tá ali perdida também. Aí você vai pegando qualquer coisa de forma aleatória. Ah, eu vou pegar isso aqui hoje. Aí vai lá e dá pra criança. Ah, acabou? Ah, isso aqui. Ah, agora isso aqui. Não. Você tem que ter claro. Olha aí a Rúbia. Ei, Rúbia. Além da leitura guiada, fazemos treino de fluência em leitura todos os dias. Exatamente. Eu gosto de falar que a gente divide eu gosto de falar que a gente divide esse momento de leitura em 3 momentos, tá? Então tem que ter a leitura guiada, tem que ter a leitura em voz alta e tem que ter a leitura individual. A criança tem um momento dela para ela ler o que ela quiser. Então você divide isso, ou seja, tem estratégia. Não é soltar o livro na mão da criança e mandar ela ler. Não, tem que ter estratégia. Por quê? Porque você precisa alcançar um objetivo. Minha filha estuda para a prova em casa, entende tudo e na hora da prova não consegue aplicar e diz que não entende as perguntas da prova, principalmente matérias como história. Pois é, essa questão do estudo, sabe, Josi, é uma questão bem delicada, porque 90% da população não sabe estudar. Provavelmente a sua filha não está estudando de forma adequada. E se ela tem lacunas em português, né, se ela tem dificuldade para interpretar, para entender o que está lendo, tem lacunas na parte da leitura. Às vezes você fala, não, minha filha já lê. Será que ela realmente está entendendo? Será que ela lê com velocidade? Tá? A gente tem que entender o que é estudar. É se colocar em atividade. O que treina na escola? Ah, vai ter prova. Coloca a criança para ficar lendo a matéria. Ler a matéria não faz a criança estudar. Ler a matéria não oferece para a criança os recursos necessários para ela aprender o conteúdo ali. E estudar é algo que se faz diariamente. A gente não faz um dia antes da prova, na semana da prova. Até mesmo porque não tinha necessidade de ser avisada a data da prova. Por quê? Porque se a criança está estudando todos os dias, se ela vê o conteúdo e estuda esse conteúdo, à medida que ela vai fazendo atividades referentes a esse conteúdo que ela viu e ouviu,
ela internaliza, ela aprende, porque esse é o processo da educação. Esse é o passo a passo, esse é o processo para a criança internalizar o conteúdo. E o que nós vemos? A criança estuda um dia antes da prova, então a prova é quarta, ela vai estudar hoje. A criança lê, vai lendo, pega o caderno e vai lendo toda a matéria. Não, não é assim que estuda. Não é assim, tá? Então você tem que identificar. Josi, o conteúdo que está sendo abordado na prova foi um conteúdo que não foi visto? Porque eu já vi isso, tá? O que está sendo falado ali na pergunta? Realmente é algo que a sua filha não tem condições de compreender ou ela tá com dificuldade para compreender porque tem lacunas aí, tá? Organizar esse horário de estudo é bem importante. Colocar ela para estudar todos os dias. Pri, estava acontecendo com a minha filha também. Pois é. Então é isso. Olha aí a Jaxele chegando aí, minha gente. As alunas PDL não perdem nenhum café com a Pri. Então, é isso. Organizar essa rotina de estudo, ter claro que é uma prioridade, entender que o início você começa com pouco mesmo. É a constância que vai fazer com que você alcance os resultados que você precisa. Fazer repetidamente com a estratégia certa. Ter constância. Às vezes eu vejo as mães, meu filho é muito preguiçoso, meu filho não gosta de estudar, meu filho não gosta de fazer cópia, meu filho não gosta de escrever. Ele tá sendo treinado? Ele tá sendo treinado? Porque isso são habilidades que são desenvolvidas. Hoje, meu filho consegue ler vários e vários e vários livros de 400 páginas, 300 páginas, 500 páginas. Mas ele começou assim, lendo isso aqui. É processo, é constância. É um dia após um dia, o outro, dia após dia. É processo. Às vezes você quer o resultado, mas não está vivendo o processo. Por quê? Porque você não muda a sua mentalidade, porque você já colocou na sua cabeça que é difícil. Que não tem jeito. Você acha que realmente é isso que acontece com seu filho, que seu filho tem dificuldade. Meu filho não consegue. Meu filho, ele não tem atenção. E você já rotulou isso no seu filho. E aí tudo que você faz, quando você se depara com a primeira dificuldade, você acredita realmente que o problema é porque... Aí você se justifica. Não é porque ele tem dificuldade para estudar. Aí você começa a estudar com seu filho e aí dá errado, aí você fala. Na hora vem a justificativa. É porque ele tem dificuldade para se concentrar. Porque ele tem déficit de atenção. Porque ele é uma criança muito agitada. E aí você vai justificando um comportamento para que você não tenha que fazer nada para mudar aquilo. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Conseguir enxergar as dificuldades, conseguir enxergar o que está dando errado é o primeiro passo. Muitas vezes a gente se comporta como uma criança realmente. Sabe aquela cena que criança pequenininha faz muito? A criança tá brincando de esconde-esconde. Aí o que ela faz? Ela fecha os olhos. Não é assim? A criança, ela fecha os olhos, o fato dela estar de olhos fechados, ela acha que ninguém mais vai enxergá-la. E ela fecha os olhos e fica lá. No meio, todo mundo tá vendo. Não, tá ali. Ela não está vendo, mas tá ali. Eu tô com esse copo aqui. Vamos supor que tá à noite, eu tô num lugar muito escuro, eu apago a luz. Não importa. O copo vai continuar ali. Eu posso não estar enxergando, mas tá ali. É isso que acontece com o problema. Seu filho, ele tem uma dificuldade. Você pode fechar os olhos e fingir que não vê. Você pode apagar a luz e fingir que não vê. Você pode colocar alguma coisa por cima pra tampar, pra você não ver. Mas ele vai continuar ali. Você pode pegar sua roupa, tampar assim. Tá ali. Não importa o que você faça, tá ali. Você tem que identificar qual é essa dificuldade, qual é essa lacuna. Ter estratégia e uma rotina de estudo.
Se o seu filho não se concentra, você precisa, antes mesmo de falar, é porque ele é assim mesmo. Hoje em dia é assim, as crianças estão todas desse jeito. Antes de justificar um problema, porque se você aceita isso como um problema, você justifica, você tá falando, é assim mesmo. É assim mesmo. Você não vai fazer absolutamente nada pra mudar isso. Nada. Você não vai mover uma palha pra fazer alguma coisa pra mudar isso. Por quê? Porque você já assumiu esse rótulo. Você assumiu que o seu filho, ele é assim. Não, o seu filho, ele está assim. Ele não é assim. Isso pode ser mudado. Se você tiver força de vontade, constância, sabe? Se você tiver realmente um desejo. As crianças, elas passam o dia na TV. O dia. Chegou as férias. Os meninos ficam sentados com a bunda ali no sofá o dia inteiro, assistindo tudo quanto é televisão, tudo quanto é filme, tudo quanto é vídeo, tudo quanto é programa de TV. E você quer que o seu filho tenha concentração para sentar e estudar? Não vai ter. Não vai ter. Por quê? Porque ele é hiperestimulado por muitas horas seguidas. Muitas horas seguidas. Ele está... O cérebro dele está sendo treinado repetidamente a ter esse estímulo, a ser movido a esses impulsos que tem ali na TV, aquelas imagens, aquilo tudo frenético. E tudo que fazemos repetidamente, por muitas e muitas vezes, gera um padrão. Então o seu filho, ele está com hiperestimulação. Você acha que ele vai dar conta de sentar para ler? Olha como isso é parado. Olha como isso não tem nenhum estímulo. Ele não aguenta. Aí você vai perceber que a criança, ela pode até sentar por obediência, mas ela fica assim, e bate o pé, e bate a mão, e pega uma caneta, e vai e gira, e sei o que, e sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Não dá conta. Porque os estímulos que ele está recebendo são muitos, muitos. Então você precisa começar a ajustar. Aí as pessoas falam assim, eu não vou nem tocar muito nesse assunto hoje, eu vou trazer isso com cálculos durante a semana. Eu não tenho tempo de estudar. Começa a contabilizar quanto tempo o seu filho passa à frente da TV. População normal aí, brasileira. Se a criança estuda de tarde, ela passa amanhã. No mínimo, uma criança fica 3 horas assistindo desenho de manhã. Quando chega da escola, deve assistir mais umas 2. Isso já foram 5 horas. Isso já foram 5 horas. Priscila, você tá exagerando. Beleza, então vamos colocar 3 horas. 3 horas por dia assistindo TV. De segunda a sexta, porque ela estuda. Porque senão seria o dia inteiro. Aí chega sábado e domingo, é literalmente o dia inteiro. Contabiliza aí quantas horas a sua filha perde por semana. Contabiliza aí quantas horas a sua filha perde por mês. E aí você pensa o seguinte, para que você aprenda qualquer coisa, estudos mostram a quantidade de horas que você tem que ter para ser especialista em qualquer assunto. Qualquer assunto. E aí você fala assim, não é muito difícil. Não é muito difícil. Vocês não têm estratégia. Criança não tem que ter celular. Pra que a criança tem celular? Ela precisa se comunicar com você? Aí tudo bem. Aí você pode dar aqueles tijolinhos. Criança não tem que ficar no celular. Mas meu filho vai chorar. Deixa ele chorar. Sabe por quê? Porque na relação tem que existir a pessoa que pensa, a pessoa que conduz, a pessoa que consegue enxergar os prejuízos que isso vão gerar. A criança, ela não tem isso. Ela não tem essa capacidade. Ela quer o agora.
E aí a criança vai ficar o dia inteiro no celular. A criança deixa de brincar para ficar no celular. As crianças não sabem nem brincar, quanto mais estudar. E os pais acham que isso vai partir da criança. Não vai. Você é a treinadora do seu filho. É você que treina o seu filho. O que eu falei ontem? Você precisa ser dura. Ser dura não significa ser grossa. Ser dura não significa ficar berrando, ser a barraqueira dentro de casa. Ser dura não tem nada a ver. Ser dura é exigir que os seus filhos façam aquilo que precisa ser feito. E treinar os seus filhos para que eles façam com alegria. Porque é isso que a criança precisa aprender. Fazer as coisas com alegria. Celular tá um problema. Tá um problema, mas a criança ela não tem dinheiro para comprar isso aqui. Quem compra são os pais. Quem dá isso aqui é os pais. Quem perde o controle é literalmente os pais, porque o pai dá na hora de tomar, não dá conta. É a mesma coisa de você ver o seu filho se jogando da janela e você vai falar assim: eu vou tirar aos pouquinhos. Eu sei que pular ali da janela é um problema, mas eu não vou tirar ele de uma vez não, pra ele não sentir, né? Eu vou tirar aos poucos, tá bom? Tá bom, eu vou tirar aos poucos. Pera aí, filho, deixa eu te puxar um pouquinho. É isso que o seu filho tá fazendo. Quando você dá isso aqui pro seu filho, é como se você estivesse empurrando o seu filho de um precipício. Porque ele não tem controle disso aqui. Porque isso aqui coloca um hiperestímulo que ele não dá conta de assimilar tudo isso. Gente, eu não tô falando só dos perigos que ele vai ter aqui, não. Eu tô falando que tudo que a criança faz repetidamente desenvolve um padrão, um vício. Tenta tirar o celular do seu filho, faz essa experiência hoje. Não deixa ele pôr a mão nem uma vez durante o dia pra você ver o que vai acontecer. Ele vai ficar louco, e você vai ficar louca junto. Você vê o seu filho pulando do precipício, você não tira ele aos poucos, não. Você vai, pega e arranca. O menino chora de susto, mas não tem problema. Se você tá vendo que o seu filho vai cair, você vai de uma vez e puxa. É de uma vez. Você não vai assim, filho, não se mexe, você vai cair. Não, você pega e puxa. A criança assusta. Sabe quando a criança vai cair e ela chora? Ai, e ela assusta. É isso que você faz. Você puxa de uma vez. Não é aos poucos, não. Você vê que a criança tá bebendo veneno, você não vai tirar aos poucos, não. Você tira de uma vez da mão dela. Não importa se ela vai chorar, se ela vai assustar. Não importa, você tira de uma vez. Porque isso tá prejudicando o seu filho, porque isso vai destruir o seu filho. E no início vai ser difícil, vai ser muito difícil. Porque a criança ela não tem ideia pra brincar, ela vai ficar entediada, vai ficar um caos, vai ficar correndo atrás de você. Vai ser um caos, vai. Mas você tá fazendo o melhor pro seu filho. E quem sabe o que é melhor é você, não é a criança. As crianças, elas não se relacionam. E aí depois eles querem que as crianças sentem. Ah, vai sentar pra estudar. Não vai, óbvio que não. Coisa mais chata. Porque essas crianças, elas não são treinadas a se esforçar. Não tem esforço. Vocês param no meio do caminho, vocês desistem. A criança não vai querer desistir? Óbvio que vai, porque ela tem um padrão de comportamento que está sendo ensinado. O que você faz, ela vai fazer também. Então, pequenos ajustes precisam acontecer. Esses ajustes é a estratégia. Me conta por que você dá um celular pro seu filho. Não tem motivo. Não tem motivo. A não ser que o seu filho fique sozinho em casa e ele precise se comunicar com você. E aí não tem necessidade de ter internet. Pode ser o tijolo. Aquele tijolão que só liga. Ah, mas todo mundo tem, mas seu filho não é todo mundo. Se você for guiada à massa, seu filho não vai nem precisar estudar. É só ele frequentar a escola que ele passa. Ele não precisa aprender a escrever nenhum nome. Ou no máximo ele precisa aprender o nome. Inclusive ele consegue até um diploma de curso superior escrevendo só o nome. Porque afinal de contas ele só precisa marcar xizinho. E ele pode chutar. Eu não sei se é isso que você quer pro seu filho. Eu não sei se isso é uma prioridade pra você. Se realmente esse é o objetivo. Lu, lá dentro, tá? Eu não sei se isso
isso é o seu objetivo. Porque o meu objetivo aqui é fazer com que os meus filhos aprendam. O foco não é a quantidade. Eu não tô interessada em currículo de quantidade. Ah, ele tem que cumprir 5 horários, a grade, ele tem que seguir a BNCC. Não tem nada a ver com isso. Ele tem que aprender. O objetivo ele é aprender. Se ele está estudando português e ele não entendeu o conteúdo, ele não sabe o que é uma vogal e uma semivogal, por exemplo, que é o que eu sempre bato aqui, porque não estudam na escola isso. Eu não sei o porquê, eu não sei o que acontece. Eu não passo pra frente. Não passo pra frente. Tá estudando as classes gramaticais, aí você tá lá estudando substantivo. Aí a criança vê o substantivo feminino e masculino. Vê lá a flexão no grau, diminutivo ou aumentativo. Aí vê lá, que é mais plural singular. Tá. Não sabe por que o que é um substantivo uniforme, o que é biforme, por que muda, o que é epiceno, o que é comum de dois, o que é... Sabe? Mas por quê? Porque não dá tempo. Porque eles passam o conteúdo, substantivo feminino e masculino. A menina ou o menino. Por que vai ser cobra macho, cobra fêmea? Por que vai ser a criança? A criança serve para os dois, pro masculino e pro feminino. Ela não entende. Mas por quê? Porque eles não ensinam. Eles não pegam a regra da gramática. Mostra pra criança. Olha, existe isso aqui, ó. Substantivo epiceno. Comum de dois. Sabe o que é isso aqui? Aí explica o conceito, pega a atividade e oferece pra criança treinar. Vai lá, põe a criança pra fazer a atividade. Pra ela definir qual que é o conceito. É isso. Treina aqui. Identifica. Mostra. Marca. Faz. Não. Por quê? Porque tem que cumprir o bendito do currículo e tem que acabar logo. Sabe por quê? Porque o tempo tá passando. E tem que estar tudo pronto até o final do ano. É impossível a criança aprender desse jeito. É impossível qualquer ser humano aprender. Porque o aprendizado... Porque existe um processo pro aprendizado. O nosso cérebro, ele funciona numa programação. E a programação é ver, fazer, praticar, se colocar em atividade e dormir para fixar. Se um desses 3 pontos não são cumpridos, não tem aprendizado. Aí a criança às vezes até consegue fazer a prova. Consegue, porque ela decorou, ela faz a prova e ela se esquece absolutamente de tudo. Me conta aí, o que você lembra de quando você estudou? Me conta. Então, se a gente não mudar o padrão, a nossa mentalidade, vai ficar difícil. As coisas, elas não vão mudar. Tá bom? Então, você tem que ter estratégia, você tem que conseguir identificar qual é a dificuldade que o seu filho tem e você tem que desenvolver uma rotina de estudo. Como, Priscila? Fazendo todos os dias. Não estou falando de quantidade. Amanhã eu vou falar sobre quantidade. Como é que você organiza essa rotina de estudos? Olha só, a Paty, minha aluna, ó, a escola tá te fazendo chorar, minha vontade é tirar da escola. Pois é, mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Não é todo mundo que vai fazer homeschooling, é o que eu falo aqui. O problema é você achar que a escola vai dar conta de fazer o que você precisa fazer. Sabe qual que é o outro problema? É você achar que você tem que dispor de muito tempo. Não tem nada a ver com o tempo. Não tem nada a ver com o tempo. Não tem nada a ver com a quantidade. Enquanto vocês não entenderem isso, enquanto vocês não tirarem essa escolarização da cabeça de vocês, nada vai mudar. Não tem nada a ver com o tempo, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com a quantidade. Tem a ver com a forma como vai ser aplicado. Se vocês começam a aplicar desde agora, vou falar da gramática, que é o bicho papão. Se vocês começam a aplicar agora o conteúdo da gramática e aí você ensina o conceito pro seu filho, explica pra ele, faz atividade todos os dias, treina. Ah, ele entendeu esse conceito? Vamos pro próximo. Aí você vai explica o próximo pra ele, treina. Ele internaliza. Aquilo que parecia que tá perdendo tempo, aquilo que parecia que tava, não, eu tô atrasando, ele não tá andando, tá perdendo tempo. Não. Você tá ganhando tempo, porque ele realmente aprendeu. E esse é o objetivo.
Então não é todo mundo que vai fazer homeschooling, mas se você não entender que a criança ela vai ver e entender um conteúdo na escola e você vai ter que pôr ele para praticar em casa. Porque na escola não dá tempo. Gente, eu sou pedagoga, eu sou professora, eu trabalhei em sala de aula. Luiz, põe lá, por favor. Eu trabalhei em sala de aula. Eu não tô falando porque alguém me contou, não. Eu sei como é que é. Eu sei que as professoras, elas são cobradas pelas coordenadoras, porque os pais cobram as coordenadoras porque quer ver um caderno entupido de conteúdo. Porque eles acreditam que quanto mais a criança faz, mais ela aprende. Depende. Porque se eu coloco meu filho pra ver 30 conteúdos de forma aleatória, ele vê um pouquinho de cada, ele não aprende. Não é a quantidade, é a intensidade. Anota aí, não é a quantidade, é a intensidade. Não adianta eu pegar todas as 10 classes gramaticais e estudar com meu filho. Substantivo, adjetivo, artigo, tananã, nananã, os verbos, tal, pronomes, interjeição, conjunção, tal. Que intensidade ele tá vendo cada conteúdo? Realmente, qual é a intensidade? Que tanto que eu tô oferecendo para que ele possa praticar e internalizar esse conteúdo que tá vendo? Zero? Nada? Um pouquinho de cada? Não adianta. O cérebro, ele não fixa. Não fixa. Então, vai estudar fonética? Tá estudando vogal e semivogal? Explica o conceito. A criança, ela tem que ser capaz de te explicar o conceito. Ela explicou o conceito? Ela tem que ser capaz de identificar isso num caso concreto. Ela consegue ver isso num caso concreto? Treina ela. Treina. Internalizou? Maravilha. Passa para a próxima. Explica o conceito. Ela consegue te explicar qual que é o conceito? Faz atividade. Treina. Volta no que você viu. Ela lembra do que foi visto? Revisa com ela. Qual é o conceito que você viu ontem? Qual é o conceito? O que é fonema? O que é dígrafo? O que é ditom? Revisa com ela. Opa, não, ela não lembrou, falou errado. Volta. Treina. Aplica de outras formas. A escola, ela vai passar uma informação. Não vai ter profundidade. Vai ser algo raso, vai ser algo bem jogado. Por quê? Porque eles são obrigados a cumprir um currículo que está pronto. E que nem toda criança vai conseguir entender ao mesmo tempo. E que, afinal de contas, queira você acreditar ou não, pensando em gramática, vai ser tudo superficial. Porque eu nunca vi um livro de gramática abordar os conteúdos de forma adequada. Eu nunca vi. A não ser as gramáticas dos adultos. Gramática de adulto. E ainda assim, cada uma traz de uma forma. E ainda assim vai ter divergência. Você vai conseguir aplicar isso aqui pro seu filho? Você vai conseguir dar isso aqui pro filho? Você vai conseguir pôr seu filho pra estudar isso aqui? Provavelmente não. Porque talvez você também não lembra. É por isso que eu fiz isso aqui. Por isso que as minhas alunas têm isso aqui. Isso e tem as atividades. Certo? Como conciliar com a escola? Primeiro, português, matemática, você vai ter que criar o seu currículo, seu programa, tá? Português, então, por exemplo, por que tem o programa PDL? Porque tá tudo ali. A criança, ela tem que ver todo aquele conteúdo de fonologia. Só depois ela passa pra morfologia. Pronto. Você vai fazer todos os dias, 1 hora, 40 minutos todos os dias, colocando seu filho para estudar. Ah, meu filho não dá tempo, a gente não tem tempo. Será que sua criança passa 2 horas na TV? Porque às vezes não dá tempo mesmo, porque fica 2 horas na TV e não dá tempo de estudar. O conteúdo que é visto precisa ser estudado. Qual é a base? Qual é o fundamento? O que é importante? O que é prioridade? Português e matemática. Sem português o seu filho não interpreta. Sem português o seu filho não avança em geografia e história, como no caso aqui que acabaram de falar. A minha filha não entende as perguntas, estão lá na prova de história e ela erra. Ela sabe o conteúdo e erra. Tá, ela não sabe interpretar.
Ela precisa treinar a interpretação. Você precisa ver se ela tem lacunas em português. Então, isso é ensinado em casa todos os dias. Todos os dias. As minhas alunas, os filhos vão pra escola. Algumas vão, outras não. Algumas fazem homeschooling. Tá certo. Mas as mães complementam em casa. Por quê? Porque não vão ensinar gramática pro seu filho. O fato do seu filho não saber gramática vai fazer com que ele não consiga ler, não consiga escrever. Ele não avança. Quem não assistiu a aula 1 da maratona, digita a aula aqui, que eu vou te mandar o link da aula fechada no seu direct. Só digitar a aula aqui que eu te mando o link da aula fechada, tá? Te mando o link da aula fechada e vai sair do ar. São aulas gratuitas, é um evento que tá tendo. Entra no grupo do WhatsApp quando terminar de assistir a aula para você receber a atividade que eu vou disponibilizar. Digita aula que eu te mando o link. Hoje à noite eu vou falar sobre a leitura, tá bom? O que você acha das avaliações das escolas? Gente, depende. Eu vejo vários pontos negativos. Vou falar amanhã sobre isso. Vou escrever aqui que amanhã eu vou falar sobre avaliação nas escolas. E aí eu te ajudo e vou falar sobre a rotina, tá? Se eu começar a falar isso agora, a gente vai ficar até 9 da manhã. Josi, amanhã eu vou falar sobre isso, tá? Eu já até anotei aqui. O problema que o professor não faz avaliação dos alunos. Não é esse o problema. Não é esse o problema. Eu já faço isso com português e matemática. Tem que reforçar em casa, exatamente. Aula, digita a aula, isso, que eu vou mandar lá no seu direct, tá bom? Débora, o material, se você não recebeu, a gente teve bastante problema nos grupos do WhatsApp ontem. Nós vamos reenviar hoje, tá bom? Uma atividade para você treinar a leitura. Ficou a coisa mais maravilhosa essa atividade. Coisa linda. Tá? Ó, então é o seguinte. Quem tem dificuldade em relação a essa questão da avaliação? Você sabe avaliar o seu filho? Será que as avaliações das escolas são boas? Prestam? Os professores que não sabem avaliar? O que tá acontecendo? Amanhã, tá bom? Avaliação nas escolas. Eu vou te falar qual é o problema real. Não é professor que não sabe avaliar, não. Eu vou te mostrar amanhã. Tá certo? Então, quem não assistiu a aula 1, a nossa aula fechada sobre leitura, digita a aula aqui para você assistir. Hoje à noite, às 20h07, eu vou falar pontos fundamentais sobre a leitura. Vou tirar todas as dúvidas. Então, venha para nossa aula hoje à noite, tá? Hoje à noite, às 20h07, ao vivo aqui no Instagram mesmo. Queria o material. Qual material, Nilda? Ai, que bom. Josi, te espero amanhã, hein? Pra gente falar da avaliação. Patrícia, minha aluna PDL, querida. Vou marcar pra fazer uma live com a Patrícia, hein, Paty? Vamos? Tô marcando lives com as minhas alunas, pra vocês conhecerem as minhas alunas. Acho que falta um trabalho em conjunto. Vamos ver qual que é o real problema da avaliação. Gente, os materiais do programa PDL, todos os materiais do programa, eles vão ficar disponíveis para as pessoas que querem fazer parte do programa PDL no dia 17, tá bom? Quem quer ser aluna PDL junto com a Patrícia, junto com a Jaxele, junto com todas as minhas alunas, junto com a Rúbia, no dia 17, quando a gente terminar a maratona, né? Nós vamos ter aula segunda, quarta e sexta. Vamos ter uma aula ao vivo no domingo no Instagram. Vamos fazer o sorteio. E logo após, na segunda, nós vamos abrir as inscrições para você que quer fazer parte do programa PDL, para ter acesso ao combo de materiais, para você de fato conseguir estruturar todo o estudo de português dos seus filhos. Débora, queria antes. Pois é, Débora, mas sabe o que eu faço? Eu te preparo para você conseguir aplicar os materiais de forma adequada. Tem pontos que são fundamentais, tá? Tem pontos que são fundamentais. Eu já tô te esperando para ser minha aluna PDL, tá bom? Débora, Fê aí também. Por quê? O que vocês vão ter acesso é um currículo completo para você oferecer a estrutura necessária para o seu filho ler e escrever corretamente através da gramática. Você vai dar a base que ele precisa para ele conseguir ler o que ele quiser na vida. Valor do programa, como vai funcionar, eu vou avisar isso tudo nas aulas do evento, tá bom? Porque quem quer ser aluna PDL vai participar do evento, vai viver esse processo.
porque é um processo, tá? Eu poderia vir aqui e já vender, né? Não. O meu objetivo é que você tenha resultado. Então, Fê, vai lá assistir as aulas do programa. No domingo eu vou explicar como que vai funcionar o programa, o valor e tudo, tá bom? Espero vocês hoje à noite, às 20 horas e 7 minutos. Quem não assistiu a aula 1, assista, porque ela vai sair do ar, tá? Ela vai sair do ar. Amanhã eu vou falar sobre avaliação. Bora! Hoje à noite, tudo sobre leitura, tira dúvidas, vamos juntas, certo? Beijo!